Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Desconforto nas Forças Armadas com falta de posicionamento de Lula sobre a anexação de Guiana por Maduro. As Forças Armadas do Brasil estão desconfortáveis com a falta de posição clara do governo de Luiz Inácio Lula da Silva frente à decisão de Nicolás Maduro de anexar parte do território de Guiana, contrastando com a atenção do presidente aos conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza. Eles enfatizam que a situação de Guiana é a única capaz de trazer riscos diretos ao Brasil. Lula, ao abordar o assunto, pediu o bom senso dos dois países sul-americanos, sem mencionar especificamente Maduro ou referendo, mantendo uma postura de neutralidade. Ele planeja visitar Guiana em 2024, para participar da cúpula do Mercado Comum e Comunidade do Caribe, com o objetivo de discutir democracia e financiamento. A aliança entre Lula e Maduro é antiga. Em maio, durante uma visita de Maduro ao Brasil, Lula chegou a minimizar as críticas ao regime venezuelano, referindo-se a elas como narrativas. A indecisão política do governo Lula quanto ao aumento das tensões na região, impulsionado pelo referendo venezuelano, preocupa militares que veem isso como um obstáculo para formular estratégias de segurança na fronteira. O GSI está acompanhando a situação por meio do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e já decidiu não permitir o deslocamento de tropas venezuelanas pelo Brasil. Caso considerado útil, o Brasil e o Itamaraty estará à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Dito isso, eu gostaria de dizer que nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. Nós estamos diante de um caso de guerra de expansão. Isso é do século XX, não cabe no século XXI. Guerra de expansão territorial. Nós estamos num caso claro de invasão, de anexação, de redesenho de fronteira. Isso afronta toda a lógica do direito internacional. E o senhor está dizendo, vamos fazer uma declaração em conjunto, não sem antes o Brasil e, obviamente, o Itamaraty e a presidência do senhor ir lá e condenar essa tentativa, essa pretensão de Nicolás Maduro, que é um ditador, que fez um referendo interno no país para decidir o futuro do terreno de outro país. Qual o sentido disso? Nenhum, claro, todos nós sabemos. Então, quer dizer, essa lógica, essa pretensão do Lula de vamos conversar, vou colocar o Brasil aqui, o Itamaraty à disposição para poder fazer reuniões. Não há reunião e negociação numa situação dessa sem antes uma condenação, porque eu tenho um país querendo invadir o solo do outro, eu tenho um país querendo anexar um terreno do outro país, eu tenho um país querendo infringir a lei internacional que permite, obviamente, a soberania, que garante a soberania. Então, quer dizer, falta ao presidente Lula, apesar dessa pretensão toda dele de se imaginar um líder global, coisa que ele não é. Nós sabemos todas as declarações recentes que ele fez, agora, há pouco, inclusive, sobre, por exemplo, a guerra na Ucrânia, ou mesmo a questão de Israel, da invasão do solo soberano de Israel e a matança de civis sem direito de defesa, num crime de guerra, claro, um crime de guerra. Todas as declarações do Lula foram estapafúrdias, todas desconectadas da lógica da proteção da lei internacional e das pessoas. E agora ele não faz nenhuma declaração, nada, nenhuma declaração condenando Nicolás Maduro pela pretensão de invadir um país vizinho, de redesenhar as fronteiras da América do Sul, dos países ali, no caso da Guiana. Não tem a menor chance de liderar alguma coisa assim desta maneira. Aliás, tem criado, inclusive dentro das Forças Armadas brasileiras, o silêncio do Lula em não condenar o Nicolás Maduro tem gerado um desconforto, obviamente, porque se por um acaso houver invasão do território nacional numa situação como essa, independentemente de as pessoas gostarem ou não, tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, e eu tenho um cuidado de não misturar a entidade Forças Armadas e o que aconteceu por decisão de alguns oficiais ali, serão soldados brasileiros que terão que proteger o território nacional.
mas com o presidente Lula, que tem uma dificuldade gigantesca em condenar um ditador que aprovou um referendo dentro de uma lógica de ditadura, que isso aí não tem valor nenhum, de que quer invadir o outro país e retomar uma parte do que ele julga ser seu, lá do século XIX ainda, da colonização espanhola. Sem essa condenação, o que o presidente Lula está propondo é simplesmente pífio. Augusto Nunes. Boa noite, Paula. Muito boa noite. Vale só lembrar, né, o Piotto lembrou desse referendo fajuto que foi aprovado aí na Venezuela. Logo na sequência, Nicolás Maduro, então, anunciou a criação de um estado de Guiana Essequiba, nomeou um interventor, instalou um posto militar na fronteira e ainda começou a distribuir mapas, né, da anexação de 70% do território do país vizinho por conta. Essa é a situação. Fazer um referendo em São Paulo para decidir o que deve ser feito no Amazonas. Mesma coisa. Boa noite, Paula. Boa noite. Augusto, só um minutinho que eu acho que o seu microfone... Vamos ver aqui. Tá todo mundo ouvindo? Estão me ouvindo? Consta, só para a gente fechar aqui, enquanto a gente ajusta o microfone do Augusto, quero te ouvir em relação aí a essa fala do Lula, dizendo que não quer guerra, mas silenciando em relação às atitudes aí do Nicolás Maduro, ditador aqui da Venezuela. Paula, eu outro dia resumi a esquerda lulista da seguinte forma: criar falsas equivalências morais para poder defender aquilo que não presta. É o que eles fazem em Israel, né, com o Hamas, é o que eles fazem na Ucrânia com a Rússia, e é o que eles estão fazendo agora. Quer dizer, o Lula já tinha falado antes, né? Espero que ambos possam ter juízo. O que a Guiana tem a ver com a história? Descobriu o petróleo e está sendo ameaçada por um imperialista comunista, companheiro do Lula. Agora, o presidente da Guiana dizer que o Lula disse que vai dar apoio incondicional à Guiana, eu não sei se conto eu ou contam vocês para ele quem é Lula, né? O Lula é assim com o Maduro. Outro dia estava o editorial do Estadão lembrando disso e pedindo para o Lula convencer o seu velho companheiro de não invadir, né? Porque tem alguma influência. Esse elo foi proibido de ser mencionado durante a campanha eleitoral pelo TSE. Vamos lembrar disso, né? Mas é óbvio que o Lula é próximo do Maduro e está criando uma falsa equivalência. Não, vamos conversar, queremos a paz, vamos todos sentar numa mesa de bar e tomar uma cervejinha, né? É como ele ia trazer a paz para Rússia e Ucrânia. E ignorando, então, que o companheiro de longa data dele, que ele pede voto em vídeo, que ele apoia, está ameaçando invadir um país. É como o Augusto ia dizendo aí, né? São Paulo decidir o futuro do Amazonas. Né? É uma loucura. Qualquer um sabe que isso é imperialismo do século passado e datado e mofado. Mas é exatamente o que quer Maduro, por petróleo, né? Por inveja também, porque a Guiana deixou a prospecção e a produção na mão de empresas privadas e está sendo muito mais eficiente do que a Venezuela, cuja PDVSA já chegou a produzir mais de 3 milhões de barris por dia e hoje é uma fração disso por conta do socialismo corrupto. E ele está de olho no petróleo dos outros, né? É o que a esquerda faz sempre, né? Espera o outro produzir riqueza e dá um jeito de querer meter a mão depois. Agora sim, Augusto Nunes. Estou sendo ouvido? Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu amigo Piotto. Grande Constantino, minha parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, essa história é um exagero até para os padrões venezuelanos. É inacreditável o que está acontecendo. Vamos começar aqui pelo Lula, a atitude dele. Ele se mete no conflito, por exemplo, já dissemos aqui, vale repetir, na invasão, o que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele chama de uma guerra que se um não quer, dois não brigam. A Guiana não disse nada, não fez nada, não quer guerra, é um país de 800 mil habitantes, a população inferior a 1 milhão, o outro é muito mais populoso, é um país que tem praticamente uma polícia, não tem nem exército. O exército venezuelano provavelmente já é o mais... E o Maduro não teria nenhuma reivindicação a fazer se não houvesse petróleo em Essequiba. A Venezuela precisa desse dinheiro. O exército do Maduro faz o que ele quiser, porque é um exército corrompido que não vive nenhum dos problemas impostos
aos milhões de venezuelanos que tiveram de abandonar o país. Ganham bem, são leais ao governo porque são corruptos também. Então está formado aí um quadro perigoso. E o Lula, com um telefonema, resolveria isso, já que são tão amigos. O Lula trouxe com honras de chefe de Estado para a posse, como lembrou o Maduro. A Dilma e o Maduro trocaram juras de amor frequentes. Caso bonito até. O Brasil, a parceria entre o Brasil e a Venezuela é vergonhosa para o Brasil, porque a Venezuela faz o que quer. Inclusive aplicar um tremendo calote na história daquela refinaria Limicil, uma coisa dessa. Deu um calote de 20 bilhões no Brasil, o Brasil está quieto. Agora, é uma pena, né, que a ONU não funcione. Se existisse a ONU, não precisaria do que a Ana chamou corretamente de polícia do mundo. Os Estados Unidos salvaram vários países, mas não pode desempenhar esse papel permanentemente. Só que agora tem uma circunstância aí que o Costa mencionou. Quem descobriu essa jazida enorme de petróleo foi uma empresa americana. O Maduro vai ter de confiscar o que, pela lei, pertence claro, à Guiana e a uma empresa americana. Como é que fica? Quando o Chávez começou a botar as manguinhas de fora, o Clinton, isso foi contado pelo Fernando Henrique Cardoso, Clinton ligava para o Fernando Henrique, falou, chama aquele cara aí e fala que para parar. Bastava um telefonema, o Chávez ia para Brasília rapidinho e o presidente brasileiro dizia, olha, os Estados Unidos não estão gostando, é melhor recuar. E ele obedecia. O Lula, esse é parceiro. Agora ele não está vendo que o que pretende o Maduro é uma expropriação de um território pertencente a outro país, tão legítima quanto as alegações do Hitler para incorporar os países que incorporou no começo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. É a prepotência do mais forte, é a certeza de que o continente não reagirá. Então é uma situação complicada, o Brasil está prestes a fazer outro papel vergonhoso e, de novo, a esperança está nos americanos. É isso. Porque o Maduro precisa de dinheiro e essas reservas de petróleo são muito grandes. Então há um bandido querendo tomar um pedaço enorme, 2/3, né, do território, de um país pacífico que trabalha em sossego, não tem exército e tem tudo para se transformar num país rico por essas reservas. A Venezuela quer para elas. É esse o quadro. PCC planejou ataques contra Lira, Pacheco e atentado com bomba contra Moro. É isso mesmo. Em uma grande operação, o primeiro comando da capital despachou uma equipe para Brasília com um alvo direcionado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Financiando todos os aspectos da missão, a facção investiu aproximadamente 44 mil em estadia, celulares, aluguéis, seguro IPTU, mobília, transporte e até mesmo eletrodomésticos. Explosivos também foram descobertos, indicando um plano de atentado à bomba contra o senador Sérgio Moro. Essa notícia que eu vou compartilhar com vocês agora é o melhor diagnóstico para poder descrever de forma inequívoca o que virou o nosso país. Uma nação dominada pelo narcotráfico, pelas facções criminosas. Não é de... Todos sabem, o PT e o PCC e o Comando Vermelho andam de mãos dadas. O ex-contador do Lula também é contador do PCC, nós temos vereadores do PT com relação intrínseca com o PCC.
O PCC celebrou nas cadeias e nos presídios quando Lula venceu. O líder do PCC, que é o Marcola, foi captado numa ligação telefônica, né? Uma interceptação telefônica dizendo que prefere o Lula. O ministro da Justiça vai em ambientes dominados por facção criminosa sem segurança alguma, porque sabe que lá estará entre amigos, entre os similares. A dama do tráfico é recebida no Ministério da Justiça, pago com o nosso dinheiro através do Ministério dos Direitos Humanos. Então, não tem como negar. PCC, Comando Vermelho e a esquerda andam de mãos dadas. E uma não faz nada sem que a outra saiba. Por que eu estou falando isso? Duas pessoas de extrema relevância no mundo político, até o nosso país hoje, são os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. E eu me refiro a Pacheco, que já se vendeu completamente para o PT, e o Arthur Lira, que tenta fazer ali aquele malabarismo para atender às demandas tanto do PT quanto da oposição, mas que ajuda muito o PT, assim, enormemente. E o Pacheco que está querendo colocar o Flávio Dino no STF. Por que eu estou falando isso? O PCC, a facção criminosa, o narcotráfico, né, mais criminosa, mais perigosa do Brasil, tinha um plano para eles. Isso. Olha, eles ajudaram a colocar um presidente na presidência que agora o narcotráfico acha que pode simplesmente atacar os dois. Dá uma olhada. PCC levantou endereços de Lira e Pacheco e alugou imóvel para a missão. E ficou tentando procurar qual era o horário deles de entrada e saída. Dá uma olhada nisso aqui. Investigações do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal apontam que o PCC, a maior facção criminosa do país, fez um minucioso levantamento sobre os endereços dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para uma missão. Que missão será essa que eles estavam preparando para os dois? Dá uma olhada aqui. Os integrantes do PCC buscaram informações sobre os interesses das residências oficiais de ambos e a rotina de entrada e saída dos parlamentares. O grupo também obteve fotos aéreas das casas e enviou emissários para Brasília para estruturar a missão. Até um imóvel foi alocado. O que é? Eles queriam e pretendem matar Pacheco e Lira. Tá claro isso. Você não, tá óbvio isso. E por que o PCC desse ano tá tão empoderado assim? Porque o chefe deles está na presidência. O partido amigo deles está na presidência. E aí, o Pacheco está prestes a colocar no Supremo Tribunal Federal um cara que nós sabemos que é amigo do crime organizado, que entra onde é uma região dominada pelo crime organizado sem segurança, que quer soltar todos os criminosos e prender pessoas inocentes, que enquanto governador deu um cartão de auxílio para presidiário que cometeram os piores crimes. Então eles estão aqui ajudando uma esquerda que ama os criminosos, querem ajudar a colocar no STF outra pessoa que ama criminoso, e aí os criminosos estão pensando, quer saber, a gente pode matar quem a gente quiser. O simples fato deles considerarem possível assassinar Pacheco e Lira mostra que eles não estão nem aí para mais nada. Eles sabem que no Brasil eles não serão punidos. Na verdade, eles estão comandando o Brasil. É isso que eles veem. Eles veem que o Brasil agora está na mão deles. Foi entregue de bandeja por essa nossa eleição de 2022. Então, um recado aqui para os nossos iluminados, magnânimos, Pacheco e Lira. Os senhores estão dando cada vez mais poder para um grupo de pessoas que, apesar de disfarçar com a ajuda da imprensa que são democráticos, fomentam o crime organizado que agora planeja tirar a vida dos senhores. Imagino o que eles são capazes de fazer com a família dos senhores. Os senhores estão do lado errado. Os senhores caíram nessa ladainha de que o lado de cá a oposição é direita extrema, extrema direita e radical. Nós apenas estamos vendo o que está acontecendo e estamos preocupados que em breve, no futuro próximo, a gente pode chegar no ponto de não reversibilidade, no ponto de não ser mais possível voltar atrás e resgatar o país. E colocar o Flávio Dino no STF é a cereja do bolo. A cereja do bolo. Com o Flávio Dino no STF, o crime organizado no Brasil vai ter a mais absoluta certeza que nada acontecerá com eles. E os senhores estão participando desse projeto porque eles estão dando algumas migalhas que ajudam o projeto de poder individual de cada um dos senhores. Fico por aqui, um abraço, tchau. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.